Estamos de volta com o programa Momento Empresarial, recebendo em nossos estúdios o Mário Aciari. E estamos aqui numa conversa muito boa, falando sobre mercado externo. E o Mário terminou o bloco anterior dizendo sobre a indústria eletrônica na China. E eu vou deixar, Mário, você aí completar o seu raciocínio e tocar em frente essa conversa nossa, que daqui a pouco nós vamos trazer a conversa mais para perto de nós aqui. Falarmos sobre a indústria calçadista, sobre a importação, sobre exportação. Vamos trazer a nossa conversa para Franca daqui a pouco. Comecei tocando na história de Shenzhen, que é uma cidade que antigamente era uma vila, coisa de 20 e poucos anos atrás, e ela é bem próxima, a cidade mais próxima que tem de Hong Kong na China. A China investiu pesadamente nessa cidade para virar um centro tecnológico, criou-se uma cidade que começou com 40 mil habitantes, hoje tem 8 milhões. Em quanto tempo, Mário? Em coisa de 20 anos. Passaram de 40 mil habitantes para 8 milhões, mas com infraestrutura, com indústria pesada e tal. E infraestrutura numa cidade dessa, Mário? Você desce em Hong Kong hoje para ir a Shenzhen, você pega o metrô dentro de Hong Kong, faz a alfândega do metrô e chega em Shenzhen com uma estação de metrô normal. Você já chega na China principal com imigração feita, com alfândega e tudo mais. Se você desce no aeroporto de Hong Kong, o próprio aeroporto te joga dentro de um barco de grande porte e te leva para Shenzhen, com uma estrutura fantástica, lugar tudo com ar-condicionado, tudo novo, tudo moderno. E você chegando nessa cidade, se você, por exemplo, não tem o visto de entrada na China, em 10 minutos eles emitem o visto para você nesse lugar. Então, ou seja, eles fizeram uma indústria... Burocracia zero. Fizeram também, uma indústria né? Fantástica. Hoje transferiu-se a indústria eletrônica de Hong Kong para Shenzhen. Fizeram uma infraestrutura fantástica para receber e para que essas pessoas pudessem mudar e criar esse clima de engenharia, de transformação, que faz essa indústria tão grande e tão rica, que é o que todo mundo quer hoje. E também eliminaram praticamente toda a burocracia. O estrangeiro que chega lá é tratado praticamente como um rei. E quando se fala de preço na China, que o produto que vem para o Brasil é muito barato pela mão de obra, não é, porque dentro da China você paga as coisas baratas. Você se hospeda no hotel 4, 5 estrelas e paga R$70 por dia. Tributação na China, Mário, o que você pode dizer a respeito de tributação? Porque no Brasil nós temos aí uma reforma tributária que tem que ser feita e já se vem falando disso há muito tempo e não se faz. Nós aqui sabemos que os produtos valem a metade do que a gente paga, o resto é tributo. Se você paga 2 mil, deveria estar pagando 1.000, porque tem 1.000 de tributo nele. Na China, como que é feita essa tributação? Eu não tenho muito conhecimento do tributo interno deles, porque como a gente, praticamente, as áreas que eu vou são voltadas à exportação, a gente sabe que ali são zonas especiais, que eles chamam zonas especiais, como Xangai é uma zona especial, Shenzhen é uma zona especial, Yiwu é uma zona especial, Dongguan é uma zona especial, Guangdong, que é onde se fabrica muito sapato. Então, quando é vendido ao mercado interno dele, eles pagam tributo. Mas você não consegue nem ler, porque eles escrevem todo com os caracteres deles. Mesmo os números deles são em caracteres. Agora, para exportação é totalmente livre. Praticamente todas essas cidades têm alfândega, tanto na importação quanto na exportação. Agora, eles subsidiam muito a importação para a indústria de transformação. Entendeu? Eles têm dólar especial para importação. Então, esta é uma maneira deles conseguirem fazer os produtos deles também ficarem baratos. Tá certo. Ô Mário, mas você com toda essa vivência, com toda essa experiência sua, tem um tema aqui que eu gostaria de falar, que é sobre os portos e estradas no Brasil, que nós todos sabemos é um dificultador para que esse comércio exterior tenha uma maior alavancagem. O que você diria a respeito? Bom, a nossa matriz vai começar em Santos. Eu tenho um escritório muito próximo do porto. Então eu passo constantemente ali na Avenida do Porto, toda a área do Porto de Santos. É um problema. Até às 10 horas da manhã você não consegue passar, que os caminhões estão entrando no porto. Depois das 4 da tarde você não consegue sair, porque os caminhões estão no porto, entendeu? Então é uma luta. E outra coisa que é absurdo, no Brasil o porto para sexta-feira às 4 horas da tarde. E só volta na segunda-feira às 9 horas da manhã. No seu entendimento tinha que rodar direto. É um absurdo que um negócio desse pare. Porque eu pergunto, o aeroporto para atender passageiro? Por quê? Os navios chegam no Porto de Santos, descarregam volumes incríveis. É o corporativismo? Sexta, sábado e domingo, e esse serviço tem que ser feito na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, com mais navios chegando. Correto? Então nós perdemos, primeiro, 16 horas por dia, das 6 da tarde às 8 da manhã. E perdemos o sábado e domingo. Então a nossa semana realmente se faz em 40 horas. Se isso tudo fosse trabalhado, pelo menos, vamos dizer, o dobro, e durante os 7 dias da semana, nós teríamos o quê?
60, 120 horas por semana de trabalho, com turmas, com escalas. Era uma maneira de desafogar. O único lugar realmente que tem alguma estrutura é a cidade de São Paulo com as rodovias, que já estão superadas. Se você descer hoje em Santos, dias de semana, se você passar pelo Rodoanel, você vai ver que virou uma rodovia de caminhões em alta velocidade, com risco tremendo, e passando já dentro da cidade, que São Paulo já passou pelo Rodoanel também. Ô Mário, nós vamos passar aqui um endereço, um contato, um endereço eletrônico da IMEX Brasil. A IMEX Brasil, ela tem sede em Santos e tem filiais em Franca. Filial em Franca e Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que nós atendemos um pouco o Centro-Oeste. Porque algum telespectador que queira alguma informação maior, eu gostaria que você liberasse aí para entrar em contato com você, para usar um pouco dessa grande experiência que você tem. Em Franca nós atendemos com o telefone 3721-3766, tá? Que temos escritório aqui que pode nos atender tranquilamente. O e-mail pode ser IMEX Brasil, IMEX Brasil se escreve IMEX e Brasil com Z, @imexbrasil.com.br. E nós temos, como eu disse, uma estrutura na China, estamos montando a estrutura com alguém em Singapura também, que é um polo importante, e atendemos importação de outras áreas, mas a Europa e Estados Unidos você não precisa disso, que são países muito fáceis de trabalhar, e nós temos importação e exportação para todos esses locais. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o calçado. Nosso calçado de Franca, nosso também. Glorioso calçado de Franca. O Zé Carlos Brigagão esteve aqui a semana passada. O Zé Carlos é nosso amigo, presidente do Sindi Franca. E o Zé Carlos, eu sempre faço questão de parabenizá-lo quando ele vem aqui, porque dentro das possibilidades do Sindi Franca, eu entendo que o Zé Carlos esperneia. O Zé Carlos é um brigador, está aí em busca de situações melhores e de mercados melhores para o nosso calçado. Eu vou te deixar à vontade para falar sobre essa importação, eu vou dizer avassaladora, segundo o Zé Carlos, que vem da China, agora estão trazendo não só o sapato acabado, mas partes dos componentes. E deixar você falar também sobre essa possibilidade de exportação. Hoje eu tenho visto que essa exportação ela está mais aqui para a África, para a própria América. Nós perdemos os grandes compradores, os grandes mercados. Então você fica à vontade aí, vamos trazer a nossa conversa para a nossa terrinha aqui. Realmente o Zé Carlos é um grande amigo, o pessoal do Sindi Franca, eu também pertenço ao Sindi Franca, participo, acho importante a luta deles. Eu comecei em Franca em 72 e eu conheci Franca desde o começo. Realmente Franca cresceu, criou o seu mercado interessante, só que eu acho que hoje Franca já deveria ter um rumo, não preocupar mais com o mercado de grandes volumes, preocupar com o mercado de grande qualidade. A mão de obra que nós temos, a especialização que nós temos hoje é muito grande. Então é tão boa a especialização que o Brasil tem em calçado, que a China está importando 3 mil brasileiros que estão na China trabalhando, ensinando eles a fazer, por indicação dos antigos clientes de Franca, que são os americanos e europeus. Tá? Então Franca ainda mantém essa qualidade. Então acho que a tendência deveria ser essa. A proteção, eu pessoalmente sou contra a proteção. O principal motivo é o seguinte: quando você começa a proteger, você cria retaliação. Tá? E nós, no comércio internacional, já somos fracos. Se a gente começar com muita proteção, nós vamos ter esse problema ao contrário lá. Outra coisa, a importação, ela traz tecnologia junto. E ninguém gosta de só importar e não exportar. Acho que nós temos que fazer os dois campos. Franca fez isso. Franca sempre foi superavitária e muito superavitária, mas muito. Talvez Franca importasse 10% do volume que exportava na época aí dos anos 70, 80 e parte dos anos 90. Né? E hoje eu acho que o grande problema nosso... Essa sequência ela foi interrompida com o Plano Real de exportação? Ou já existia não problema só, antes da edição do Plano Real? Eu tive até a indústria de calçado até 1988 em Franca. Eu importava couro da Argentina para a Interbras antiga, que nós fazíamos couro da Argentina. Fui eu que trouxe essa desse e outros costumes para Franca. Em 88, o pessoal com quem eu trabalhava em couro na Argentina, que são europeus, já me disseram, o futuro do couro e do calçado é China em 88. Eu parei com a minha fábrica de sapato em 87, porque eu tinha essa informação. Então, o Plano Real, na verdade, ele vem em 95. Ele é bem depois desta área. Eu acho que o que aconteceu é que com a estabilização da moeda apareceram uma série de problemas no Brasil, estruturais, e nós abrimos o mercado e tivemos um maior fluxo e não soubemos acompanhar com a infraestrutura. Esse é o primeiro problema. O maior custo nosso hoje é burocrático
de infraestrutura e governamental. Se o governo não atrapalhasse, já era uma grande ajuda, muito grande. Vamos ver, por exemplo, a quantidade de impostos que nós temos sobre um produto só, qualquer que seja. IPI, ICM, PIS, COFINS e uma série de outras estaduais, taxas, tributos, sobre a folha de pagamento e tudo mais. Então, tudo isso não era. Eu acho que hoje nós temos custos de país rico e nós temos estrutura de país pobre e não temos mentalidade de país exportador. E o mercado interno não é suficiente para criar escala, para criar corpo, para criar inovação. Alguns produtos que eu vi, voltando à China um pouquinho, em 10 anos eu vi um produto que ele criou 5 formas e eles continuaram vendendo. A nossa famosa tábua de cortar pão, no começo era uma tábua de cortar pão. 2 anos depois eles fizeram ela de bambu. Eu acompanhei isso. Depois de mais 2 anos eles fizeram ela de vidro temperado. Mais 2 anos eles fizeram ela de plástico com desenhos e com ilustração. E agora estão fazendo ele com uma folha de plástico fininha. Então em 10 anos eles pegaram o mesmo produto e fizeram ele 5 vezes. Então eles ganharam o mesmo produto 5 vezes. Inovação. Inovação. Então é o seguinte, eles não inventaram a tábua de pão. Eles inovaram em cima do produto que já existe. Esse é o grande mérito do chinês. E nós não criamos e não inovamos. Esse é o grande ponto também. Entendeu? Então eu acho que esse é o grande problema. Com relação ao calçado especificamente, eu acho que hoje nós não temos espaço para grandes indústrias, porque nós não temos mão de obra mais para grandes indústrias, para grandes volumes. O trabalhador hoje não quer mais ser sapateiro. Só é possível ter fábrica de calçado com um preço competitivo em países onde a mão de obra é barata, Mário? É porque a mão de obra do calçado é intensiva. Entendeu? E o indústria de calçado está na mão de 2 coisas que eu acho que, do meu ponto de vista, é muito problema. É o couro, que é extremamente caro, e a mão de obra, que é extremamente cara. Se você começar uma fábrica de sapato dia 1º, com tudo dentro da fábrica, dia 30 você não entregou seu pedido, dia 5 você já começa a pagar imposto e mão de obra do que você não recebeu. E você ainda corre o risco de fraturar e vender e não receber e ter que pagar o imposto de novo. Aí você me obriga a dizer que o empresário nosso francano é realmente um guerreiro, é um herói. Luta contra uma série de falo que eu fiz sapato, eu produzi sapato, eu sei como é e já passamos na mão disso aí. Hoje os grandes compradores de sapato, que eram os armênios de São Paulo, hoje eles são importadores direto. Eles vão para a China e importam direto. Ô Mário, o grande problema aqui é que o nosso tempo aqui não para. A conversa aqui é muito boa, o nosso diretor já me fez sinal aqui e nós vamos ter que encaminhar nossa conversa para um finalmente. Tá, eu te peço que você queira complete alguma ideia que porventura você tenha a respeito do que a gente vinha conversando, para a gente poder encerrar. Voltando um pouquinho só ao caso da proteção, que o Zé Carlos quer, eu entendo até perfeitamente o que ele quer, é o seguinte: só 2 setores que estão na proteção do governo hoje são eminentemente brasileiros. É o têxtil e o de calçado. Os outros todos são produzidos por multinacionais que nos países de origem não tem. Moveleiro ainda... Moveleiro, o Brasil não é grande importador de imóveis, não. Né? Não é, não. Mas olha, veja bem, o governo brasileiro hoje ele tem proteção contra o pneu, e todas as fábricas de pneu no Brasil são multinacionais. Contra o vidro plano, são todas multinacionais. O aço inox, só temos um fabricante de aço inox hoje que pertence hoje a uma indústria indiana. E o governo está fazendo estudo de proteção. Então, a proteção no Brasil é dada ao contrário, ela é dada. Nenhum desses produtos nos países de origem tem proteção contra o produto chinês, ou de qualquer outro país, nem contra o brasileiro. E o Brasil, no entanto, põe. Entendeu? O sapato que protege o emprego, o correto, a indústria têxtil ela já é mais de tecnologia do que de mão de obra. Então ela tem como sobreviver se ela investir. Agora, o calçado, ou participa de um calçado de alto valor agregado, ou eu acho que nós não temos mão de obra suficiente para sustentar a indústria. Mário, nós vamos ter que terminar aqui. Agradeço muito a sua visita aqui. Gostaria que você voltasse em outras oportunidades, porque tenho certeza que a sua presença aqui melhora a nossa compreensão e o nosso aprendizado a respeito do tema. Eu tenho certeza que o telespectador também aprendeu e pôde ter uma noção melhor do que acontece. Porque em muitas oportunidades se coloca a importação como a grande vilã. E nós sabemos que não é. Não é verdade. Existem problemas, mas existem as benesses também, né? Tem as grandes virtudes que faz com que o empresário aqui também se renove, se recicle e procura ter uma melhor competitividade. Termino assim mais um programa Momento Empresarial, chamando o Núcleo Arte Louca para a apresentação do nosso Momento Cultural.
Fiquem com Deus e até um próximo programa. Momento